Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula sobre introdução ao Haskell, uma linguagem do paradigma funcional. E hoje nós vamos continuar a falar sobre o assunto de funções de alta ordem. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de aplicação desse conceito. Bom, se vocês pararem para pensar um pouco sobre todas aquelas funções que nós criamos para manipulação de lista, todos aqueles exemplos eles se encaixam praticamente em três grupos de funções. Tá? E esses grupos a gente pode nomeá-los eles aqui como folding, filtering e mapping. E o que é isso? O que é o folding? É nada mais do que a colocação de um operador entre os elementos de uma lista. Geralmente, né, esse tipo de função aqui que a gente criou, ele retornava um valor único. A gente, por exemplo, colocava um sinal de mais entre cada elemento da lista, né, e tinha o somatório da lista. Ou a gente colocava um sinal de multiplicação, né, a gente tinha um produtório dessa lista. Bom, o outro estilo era de filtragem, então a gente pegava e filtrava alguns elementos. A gente tinha uma lista, né, e aquela lista, sei lá, de 10 elementos a gente conseguia pegar 5, por exemplo, todos os valores que são menores do que um valor X. Tá? Então isso era uma outra prática que a gente fazia. E por último, a gente mantinha a quantidade de elementos, né, que tinha naquela lista original, só que a gente manipulava os valores que existiam lá. Então, por exemplo, tinha uma lista com 10 elementos e a gente multiplicava, dobrava o valor, né, de cada elemento dessa lista. E aí a gente tinha como resultado também uma lista. Então, só no primeiro grupo aqui, ó, nesse folding, que a gente tinha um valor final. Nesse filtering aqui, na maioria das vezes, a gente tinha o quê? Uma lista, né, menor, filtrada, e esse map a gente tinha uma lista com a mesma quantidade de elementos, só que com cada elemento manipulado. Tá? Então, né, eu até separei alguns exemplos aqui, ó, de cada um desses, né, que eu acabei de falar. Então, a gente tem aqui, ó, a função sum, né, que a gente está somando, que eu acabei de falar. Ó. Como é que a gente poderia implementar ela? Então, se for uma lista vazia, o somatório aqui é zero. Caso contrário, ó, a gente mantinha a cabeça da lista e colocava aqui, ó, né, um elemento para somar, né, nesse caso aqui, um elemento entre os elementos da lista, que nesse caso era uma soma, e chamava recursivamente. Bom, qual que era o outro estilo? Né, que era o... na verdade, todos aqui são o folding, né, que eu estava falando. Olha um outro elemento que eu coloquei aqui, ó, aquela função end, né, que até o Prelude já tem para a gente. Então, eu peguei cada elemento da lista, né, a cabeça da lista aqui, em cada chamada recursiva, e estou colocando o operador lógico end aqui. Né, e a gente vai ter um resultado só que vai ser verdadeiro ou falso. Né? Ok, e um último que nós fizemos aqui, ó, a concatenação, né, que eu peguei aqui, ó, o x, né, que é a cabeça, e estou concatenando com o restante aqui da cauda, tá? Então, o que a gente pode perceber? Todos esses exemplos aqui, o elemento ficou no meio aqui, ó, né? Ficou entre cada elemento da lista, vai resultar num valor só. Bom, pensando, né, nessa estrutura, né, o pessoal lá do Haskell já criou para a gente então uma função de alta ordem em que se aplica a todos esses problemas que a gente chama justamente aqui, ó, de folder R aqui, né? E olha para vocês verem a tipagem, eu vou ter uma lista, ó, quer dizer, eu vou ter uma função, né? E essa função aqui, ó, são de dois elementos e sai um terceiro elemento, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um valor de b que a gente quer aplicar, né? E a gente tem essa lista. Então a gente tem uma função, tem um valor de b e a gente tem uma lista. E o que vai ter no resultado? Um valor a aqui. Bom, mas como assim? Como é que a gente faz isso? Então vamos ver na prática aqui como que a gente utiliza isso. Então, como eu disse, o pessoal já criou uma função para a gente, né, que é essa fold R, ok? E a gente viu os parâmetros de entrada, ou seja, os parâmetros são uma função, né, um valor que eu quero aplicar, certo? E uma lista que eu quero aplicar esses valores. Então, vamos lá, né? Eu vou pegar uma lista aqui, ó, de 1 até 5. Aqui eu posso colocar qualquer função, né? E essa função então, né, tem que ser um operador. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, um mais.
Mas se você falar, Bruno, mais né, não é uma função. Mas a gente já viu na última aula que um operador ele pode virar uma função se a gente colocar ela entre parênteses. Né? Beleza. E né, o que que a gente. O que, que seria esse retorno aqui? O que, que seria esse valor aqui que eu coloquei como zero aqui? Esse valor seria o valor do caso básico, né? Quando você não tem mais elementos aqui, o que, que você quer retornar? Então eu vou colocar zero. Tá? Então eu quero somar tudo, mas se não tiver nada, né, eu vou retornar zero aqui. Então, bom, na hora que eu der um Enter, a gente vai ter então um somatório aqui. A gente somou 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Né? Então, ó, a gente tem um valor de 15, exatamente o que a gente queria. Tá? Então, esse fold R tem esses parâmetros que eu acabei de citar. A gente tem a função de aplicação, a gente tem aqui o caso básico, né? O que, que ele vai retornar. Tá? E a gente tem a lista para a gente aplicar, né? Em cada elemento essa função aqui. Então vamos ver um outro exemplo. Olha só, vou fazer aquela função end. Como é que eu faria? Então, como eu disse, eu vou usar um operador em forma de função aqui. Ó. Usei o end. No caso básico, o que a gente vai fazer? Vou colocar um false. Um caso básico, um caso que não foi tratado, né? Então, eu vou colocar false. E vou colocar uma lista aqui. Ó. Então, por exemplo, vamos colocar uma lista... Ó, já vazia, o que vai acontecer? Ele vai me retornar aqui o caso básico. Tá vendo? Então agora eu vou colocar um true e um true. Agora eu tenho falso, né? Mas por quê? Porque foi o caso básico aqui, né? Eu acho melhor, mais interessante a gente chamar essa função passando ela aqui como verdade, ó. Como é o end, né? Ó. True. Beleza, vamos dar um Enter. Ó. Verdade. Vamos colocar um falso. Como tem um falso, ó, a gente vai ter falso. Então, a gente tem toda vez que você tem esse problema para resolver, então a gente já tem uma função pronta que a gente pode fazer isso. Então, esse fold R, a gente tem a função que é para aplicar, né, entre cada elemento. A gente tem aqui o valor do caso básico, quando chegar, por exemplo, na lista vazia, o que você vai retornar? Então, vou retornar true. E beleza, e a lista que é para ser processada. Tá? Pô, mais um exemplo aqui. Né? Vamos fazer mais um exemplo. A gente pode, inclusive, né, eu estou usando aqui, mas a gente pode usar também lá no nosso arquivo. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, né, uma função que eu vou chamar... Acho que a gente já tinha o myConcat, né? Eu vou criar myConcat 2 aqui. Em que nós vamos receber uma lista aqui. A ideia é concatenar, né? Então, vocês lembram lá que você poderia ter uma lista de lista, né? A gente pode ter, inclusive, uma lista de string, né? Então, vou colocar aqui, olá, mundo. Então, a gente quer fazer a concatenação. Vou até deixar um espaçozinho aqui, né? Para não ficar muito feio. Tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Ó? A gente poderia usar, então, essa função que a gente acabou de criar, um fold R. E aí, o que são os parâmetros? Então, a gente quer concatenar. Como é que nós faríamos? Vamos passar, então, aqui ó, o operador de concatenação, né, em forma de função. Beleza. Se a gente chegar na lista vazia, né, o caso básico, o que eu vou retornar? Ó, vazio. Ok. Né? E a gente vai ter a lista aqui, que no caso ó, é a própria variável lista. Pronto, criei o meu myConcat aqui e a gente pode testar ela aqui. Deixa eu dar um reload. Beleza? Então vamos chamar aqui o myConcat 2. Deixa eu ver se era esse mesmo nome, é o C maiúsculo, né? E vamos passar uma lista de
de listas aqui, ó. Olá, mundo. Beleza, na hora que eu der um Enter, ó, a gente conseguiu concatenar em uma lista só, né, em uma string só, utilizando então esse fold R. Ok? Bom, vamos para o segundo exemplo aí, né, que a gente tem de classe, que é o filtering. Se a gente fosse filtrar dados, toda vez que a gente tinha um problema para filtrar dados em uma lista, a gente seguia sempre a mesma estrutura, em que era o seguinte aqui, ó. Então eu fiz uma primeira função de exemplo aqui, em que uma lista de aprovados, quando ela está vazia, ela retorna a lista vazia, é o caso básico. E aqui, ó, o que a gente fez? A gente vai receber uma lista, eu estou separando a cabeça da cauda. Se a cabeça, ó, for maior, né, ou igual a 6, a pessoa está aprovada. Então o que eu faço? Eu mantenho a cabeça aqui, ó, eu vou concatenar ela com o que vier, né, da recursão aqui para mim. Se caso a nota for menor do que 6, o que eu faço? Eu faço a recursão sem concatenar a cabeça, ou seja, eu perco esse dado, né? Para mim não é interessante. Tá? Então aí eu faço, aqui que está o meu ato de filtrar. Mesma coisa aqui, ó, um exemplo de uma função para ver se eu tenho somente dígitos em uma lista. Tá? E aí, o que seria dígito de uma lista vazia? Ó? Tá, a lista vazia. E aqui eu faço a mesma coisa, né? Só que eu estou usando outro artifício, estou usando o comando de guarda para variar aqui, né? Em que eu verifico, eu uso essa função aqui que a gente já tem ela pronta do prelúdio, ó, isDigit. Né? Então, se isso aqui me retornar verdadeiro, o que vai acontecer? Então, é um dígito, então eu vou manter ela aqui na lista. Né? Então, eu estou usando o operador de concatenação e o restante aqui que vier da minha recursão. Caso esse caractere atual, essa cabeça atual que eu estou mexendo aqui, não for um dígito, eu descartei ela conforme o exercício anterior, tá vendo? E continua a recursão. Né? Aqui, ó, então, a gente segue sempre uma estrutura, né? E essa estrutura ela foi contemplada nessa função de alta ordem aqui que o Prelude nos oferece, tá? Que é essa filter. Então, essa filter eu vou passar uma função, né? Por que eu sei que é uma função? Porque ela está entre parênteses, né? E aqui eu tenho aqui um valor, ó, nesse caso um valor de entrada e um valor de saída que vai ser booleano. Então, vai ser alguma coisa da classe A, né? E o que mais que eu tenho? Eu tenho que passar aqui uma lista, que é a lista que eu quero, né, verificar. Então, é a função de verificação, a lista para eu verificar e a lista resultante. Tá? Então, isso aqui que é a estrutura do filter. E se vocês perceberem, ó, a criação dele é muito parecida com os exemplos que eu fiz aqui, né, em cima, que eu acabei de comentar com vocês. Ó, segue sempre a mesma estrutura. Ok? Então, feito isso, é só a gente, toda vez que a gente precisar de algo, né, dessa forma, nós podemos usar essa função de alta ordem aí, que é o filtering. Então, vamos ver como é que isso, né, como é que isso funciona. Então, né, nós podemos aqui simplesmente chamar o filter, que é a função que o Prelude nos oferece, e podemos usar essa função que a gente quer. Ó. Por exemplo, essa isDigit. Então, vamos ver se aqui, ó, né, tem alguma coisa que é dígito. Ó, então, vou passar 1, 2, 3 e 4. O que a gente tem de retorno? Ó, a função, que tudo é dígito. Agora, vamos passar aqui um A, um B, um C, um D. Na hora que eu dei um Enter, ó, retornou para mim os dígitos. Tá vendo? Simples assim. Então, se a gente já tem uma função de filtragem e a gente tem a lista, a gente pode utilizar aqui esse filter. Pô, vamos fazer aquele lá de aprovado ou não. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Eu vou chamar a função, vou colocar uma lista aqui, nesse caso, de notas, né? Então, vamos colocar aqui 2, 9, 7, 8 e 10. Vamos colocar um 4 aqui no final. Bom, qual que vai ser a função que a gente vai usar? Nós vamos ter que utilizar, no caso, tem que ser maior ou igual a 6, né? Nesse caso, eu vou ter que inverter, porque eu vou colocar um número aqui na frente, então vai ser 6 menor ou igual, né? Inverter a lógica, né? 6 é menor ou igual, isso aqui vai me retornar uma função, né? Uma função esperando um parâmetro só, e cada parâmetro desse aqui, ó, então ele vai ter que encaixar aqui, né? Bem aqui assim, ó. Então, por isso que eu inverti a lógica, tá? Eu inverti o operador aí. Mas então eu transformei isso aqui numa função
ok? Porque por causa dos parênteses, então na hora que eu der um enter aqui, ó, nós temos, né, todas as notas que estão acima de 6. Bom, mais um exemplo aí então de filter, ok? Então vamos continuar, né? Vamos ver agora o que está faltando, que é o mapping, não é isso? Bom, o mapping, né, o que ele... Eu coloquei vários exemplos aqui, por exemplo, uma função que eu chamei de ft aqui, em que ela calcula o fatorial de vários números. Tá? E aqui o que eu fiz? Ó? Vamos pegar esse primeiro, né? Pegar esse primeiro para a gente entender aqui a primeira estrutura aqui. Ok, então o somatório não, o fatorial de vários números que tem uma lista vazia é uma lista vazia. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando, se não caiu no caso básico, né, eu estou pegando a cabeça da lista, estou aplicando a função fatorial, né, que a gente já tem ela criada em aulas anteriores, né, quando a gente aprendeu recursão. Ok, só que o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está mantendo esse valor, né, porque eu estou usando os dois pontos, então eu estou formando uma nova lista com esse novo valor e estou chamando recursivo aqui. Né, então eu estou concatenando esse novo valor com o que for fornecido para mim da recursão. Ok? No segundo exemplo, o que a gente tem aqui? Nós vamos passar uma lista, né? Uma lista de caracteres ou uma string, tudo para minúsculo. Né? Então a gente usou esse toLower aqui, a gente já tinha usado isso também em aulas anteriores. Então estou seguindo a mesma estrutura. Repare que eu estou pegando cada elemento, né? Então eu pego cada cabeça da lista, ó, converto ele para minúsculo. Estou mantendo ele na lista, então eu estou concatenando ele aqui com o quê? Estou formando ele aqui, na verdade, com o quê? Com o restante que vier da recursão. Até chegar na lista vazia e depois eu tenho, né, a lista toda em minúsculo. Ok? E o último exemplo que vocês vão ver que vai seguir a mesma estrutura de solução do problema, em que qual que é o triplo, né, de uma lista cheia de números. Então o que a gente fez aqui? Se for uma lista vazia, vai ser lista vazia. Ok, caso contrário, o que nós vamos fazer? Vamos pegar cada elemento, né? Cada cabeça da lista a gente vai multiplicar por 3 e vai mantê-la na lista com o quê? Com o que for me dado aqui na recursão. Ok? Então todos seguiram o mesmo padrão. Então se a gente olhar aqui, né, como é que seria essa estrutura do map aqui, dessa função, né, que o prelúdio já dá para a gente. Então o map a gente tem uma função, vou receber uma função que eu vou aplicar em cada elemento. Eu vou receber a lista, certo? E o que eu vou ter como retorno? Uma lista de valor B, né? Que é o retorno da função aqui é B, ó, então a lista vai ser de B. E aí vocês podem ver que tem a mesma estrutura, ó, um map com uma função, né? E tem a lista vazia. Eu vou simplesmente retornar a lista vazia. Beleza, um map com uma função, uma lista que não está vazia. Então eu aplico a função na cabeça, né? Vou manter ela aqui na lista, ó, os dois pontos, e vou chamar recursivamente aqui o map, né, para me dar o valor que eu preciso, né, para juntar com essa cabeça da lista. Então todos esses aí seguiram esse mesmo padrão. Então o pessoal do Prelude foi lá e criou para a gente essa função map, né, para a gente mapear todos os elementos aí. Então o que a gente pode fazer? A gente pode testar, né, ou criar uma função aqui, ou já ir direto no prompt. Vamos direto no prompt aqui, ó, para a gente ver, né, como é que isso funciona. Beleza? Então eu poderia chamar um map. Creio eu que a gente tem já uma função fatorial que a gente já criou lá em aulas anteriores. Então eu quero o fatorial desses números aqui, ó, de 1 até 4. Tá? Vou dar um enter. Então a gente tem fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4. Vendo como é fácil a gente resolver isso? Beleza, a gente tinha o que lá também, que a gente criou na mão, né, no slide lá. A gente tinha um map, a gente tinha aquela função toLower, e aí a gente tinha aqui, a gente pode passar uma string, né, ó, tudo maiúsculo. Ó, na hora que eu chamar, então ele aplicou para cada elemento, né, a função toLower. Muito interessante. O outro exemplo que a gente tinha feito era um map, não era isso? E que eu vou aplicar aquela função 3 vezes. Ó. Então isso aqui, né, se torna uma função
em que eu vou passar também aqui uma lista de valores. Ó. Então a gente vai ter o triplo aqui de todos esses elementos, né? 3, 6, 9, 2 e 15. Bom, acho que eu vou encerrar essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí esse conceito, né? Esse exemplo de uso de funções de alta ordem, né? Com essas funções já disponibilizadas para a gente. E a gente continua aí na próxima videoaula falando sobre funções de alta ordem ainda.